Bom dia, irmãos. Bom dia. Quero convidá-los a colocarem-se de pé. Vamos estar dando início ao culto da manhã. Amém? Senhor, nós queremos nessa manhã entregar um louvor ao Senhor agradável, Pai. Queremos nessas primeiras horas do nosso dia, poder, Pai, servir ao Senhor com alegria, Pai. E como é motivo de alegria para nós estarmos aqui reunidos como povo seu, Pai. Que nessa manhã o Senhor venha falar aos nossos corações e que o Senhor receba esse culto que prestamos a Ti. É no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Amém. E a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós vamos fazer agora a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Jonas, capítulo 1, do verso 4 ao verso 17. Jonas, capítulo 1, do versículo 4 ao 17. E nesse trecho das Sagradas Escrituras, nós vamos aprender sobre a soberania de Deus. Deus é soberano. Vamos ouvir a leitura da palavra do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarra no sono? Levanta-te e invoca ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa
de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens com a tua terra e de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa nos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor com um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então vemos aí a soberania de Deus em ação. Nós vamos refletir sobre isso em um momento próprio. Vamos, pois, agora orar e depois continuar os nossos louvores, as nossas canções de exaltação ao nosso Deus. Vamos agradecer a Deus pela vida da Esther Gouveia, do Juan Carlos e também da Mariana Santiago, que completarão mais um ano de vida nesse dia 19. E no dia 20, Rafaela Lemos Cândido. Vamos orar agradecendo a Deus por estas vidas e porque estamos aqui, porque na soberania de Deus Ele nos trouxe para este ponto de adoração. Oremos. Deus maravilhoso, nosso Pai eterno, Deus soberano, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, nós te adoramos e reconhecemos que só o Senhor é Deus, que não há outro além de ti, e que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Por isso, ó Pai, estamos aqui por sua graça e misericórdia e por seu grande amor para conosco. Muito obrigado. Adoramos o Senhor e te exaltamos no nome e por amor de Jesus Cristo. Agora, Pai, pedimos que o Senhor continue guiando a nossa vida pela tua mão poderosa, guiando-nos dentro dos teus propósitos que são santos e justos, que são perfeitos e que são agradáveis. E que possamos aprender a sermos felizes, vivendo para glorificar o Senhor e participando da tua glória. Pai de amor, obrigado também por esses irmãos que o Senhor permite que nesta semana completam mais um ano de vida. Obrigado pela vida deles. Obrigado por sua graça e sua misericórdia a eles reveladas. Guia-os na tua presença. E que o Senhor lhes conceda ainda muitos outros anos de vida para a honra e glória do teu nome. E que eles sejam ensinados por ti a viver de tal forma que tenham corações sábios. No nome de Jesus oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã, entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus Senhor. Um só Deus.
sobre nós, e a Ele nós nos rendemos e nos prostramos. Amém? Vamos continuar louvando o nome do Senhor, declarando que Ele venha reinar em nossas vidas. Início és a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Do céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado,
Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Senhor, nós nos rendemos a Ti, Pai, porque o Senhor, Pai, é santo. Importa, Pai, que sejamos santos e que nessa manhã, Pai, o Senhor venha ser glorificado por meio das nossas vidas. Que o Senhor, Pai, receba esse culto que prestamos a Ti e que verdadeiramente, Pai, possamos nos render ao Deus que se encontra, Pai, à direita de Deus Pai e tem no controle de todas as coisas. Um Deus que tem todo o poder, Pai, no céu e na terra. E nós clamamos, Pai, pelas Suas misericórdias, pela Tua maravilhosa graça nas nossas vidas, que se derramou, se entregando por cada um de nós, Pai, pelo nosso pecado. E nós nos rendemos ao Senhor nessa manhã e entregamos toda a honra, todo o louvor a Ti, Pai, que são devidas. Que o Senhor continue a falar a nós, Pai, por meio da Tua palavra, que sejamos edificados por meio dela. Esse é o nosso desejo, no nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, no domingo passado, nós refletimos no livro do profeta Jonas a respeito do coração misericordioso de Deus. Nós discorremos acerca dos versículos de 1 ao 3 do capítulo 1. Hoje nós estaremos refletindo a respeito da soberania de Deus em ação, a partir do verso 4 até o verso 17. Deus é soberano. O que isso significa para nós? O que é a soberania de Deus, irmãos? A soberania de Deus é a sua autoridade sobre toda a criação, desde o passado, presente e futuro. Tudo que existe está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus
e nada pode impedi-lo de cumprir seus planos. Deus criou tudo de acordo com a sua vontade e fez planos que não podem ser destruídos. Então Jonas, ele vai ter que se haver com o Deus soberano, de quem ele está fugindo para não cumprir a missão que Deus lhe deu. Deus lhe deu a missão de pregar uma mensagem de arrependimento ao povo de Nínive. E como ele não queria que este povo se salvasse, ele estava então fugindo da presença de Deus. Na verdade, Jonas não poderia fugir da presença de Deus, porque ele é soberano. Deus é onipresente, como ele mesmo declarou aos marinheiros, ou à tripulação do navio. Ele é servo do Deus que fez o céu e a terra, e que criou o mar e tudo que neles há. Então Deus é soberano. Ele não poderia fugir, ele estava procurando fugir do plano de Deus, do propósito de Deus para a sua vida. E isso ele poderia fazer com risco da sua responsabilidade pessoal de sofrer a disciplina de Deus. Jonas sofreu a disciplina de Deus. Ele poderia ter morrido, poderia ter perdido a vida, e Deus ter levantado outro profeta para fazer aquilo que ele não queria fazer. Porque na soberania de Deus, os seus planos não podem ser frustrados, não podem ser impedidos. Isso nos faz lembrar que, em relação a nós mesmos hoje, seja qual for a missão que temos de Deus, ela deve ser realizada. Se não a fizermos, Deus, de outra forma, vai levantar outros que possam realizar o que Ele planejou. Mas nós teremos perdido a bênção. Jonas esteve para perder a bênção, porque estava fugindo do plano de Deus, deliberadamente estava desobedecendo ao Senhor e se recusando a fazer aquilo que Deus lhe ordenou. Quanta insanidade espiritual, não é mesmo? E às vezes nós condenamos veementemente a atitude de Jonas e nos esquecemos que nós mesmos muitas vezes estamos em rebeldia contra os planos de Deus para a nossa vida hoje. Jonas racionalizou a sua decisão. Ele não gostava dos ninivitas, ele queria a destruição daquele povo. Então, era só ele não ir lá, não pregar, eles não se arrependeriam e eles seriam destruídos. Deus puniria eles por causa de tanto pecado que havia em Nínive. Deus não estava mais suportando o povo de Nínive. A medida da justiça de Deus estava cheia. E assim nós também racionalizamos muitas vezes as nossas ações, minimizamos os nossos erros diante da tremenda responsabilidade de viver conforme a palavra de Deus. Porque ignoramos ou não cremos que Deus vai nos disciplinar por aquilo que devemos fazer e não estamos fazendo. Devemos honrar a Deus e não estamos honrando. Porque afinal de contas, o que eu quero é justo. Mas é justo aos olhos de quem? Aos meus olhos, não aos de Deus. Então, é preciso a gente refletir muito e seriamente a respeito da soberania de Deus sobre as nossas vidas. Deus permitiu que Jonas tomasse a sua decisão, mas Deus estava acima dessa decisão, porque o que deveria ser feito era o propósito dele, não aquilo que Jonas definiu que devia ser feito, ou que deveria acontecer. Assim como Deus permite que eu e você tomemos decisões nas nossas vidas, até mesmo de desobedecê-lo, a custo de sermos disciplinados.
E lembrem-se, podemos até perder a nossa vida por isso. Porque de Deus não se zomba. Tudo o que plantarmos, vamos colher. Então, quem semeia vento, colhe tempestade. Então, somos responsáveis pelas decisões que tomamos na nossa vida. Agora, Deus é misericordioso, sim, mas Ele vai lidar conosco misericordiosamente através da disciplina também. Deus não vai apenas nos transportar em um caminho de flores e maravilhoso. Ele faz isso em momentos maravilhosos da nossa vida. Mas Ele vai nos conduzir também pelo vale da sombra da morte. Ele vai nos conduzir diante dos nossos adversários. E Ele vai nos conduzir mesmo diante da nossa rebeldia. Naturalmente, precisamos reconhecer nossos erros e nos arrependermos deles para sermos salvos, ou para sermos perdoados. E assim Deus derramar sobre nós graça e misericórdia. É muito importante reconhecermos a soberania de Deus. No Salmo 139, nós vamos ler o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu me formaste, Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, esta é a declaração do salmista em reconhecimento à soberania de Deus, à sua onisciência, onipresença, onipotência e todo o seu poder em criar. Não há como fugir de Deus. Você pode até tentar fugir dos seus planos, do propósito de Deus para a sua vida, mas você não pode fugir dele. E um dia você vai ter que se haver com Deus, porque a palavra dele diz que cada um dará contas de si mesmo a Deus. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Mas quando você reconhece a soberania de Deus e a misericórdia dele para a sua vida, então você pode desfrutar de perdão, de salvação, de graça, de honra, de glória, de toda a bênção necessária para a sua vida, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A fuga de Jonas
não vai chegar ao fim. Jonas não vai conseguir chegar ao destino que ele planejou. Ele não vai chegar a Tarsis. Porque no meio do caminho, Deus vai levantar um vento muito forte. Deus vai enviar um vento muito forte. E esse vento vai produzir uma tempestade enorme. E essa tempestade vai atingir em cheio o navio em que ele está viajando. E é isso que o texto nos fala logo no versículo 4. Deus enviou um forte vento que produziu uma grande tempestade e o navio estava para ser despedaçado. Imaginou uma tempestade de ventos tão fortes que aquele navio ele vai se desmanchar. Mas ele não desmancha porque Deus está segurando aquele navio ainda. A misericórdia de Deus está ali presente. Sua soberania está ali para impedir que Jonas chegue aonde ele quer ir, fugindo do plano dele. Jonas precisa se arrepender. Jonas precisa pedir perdão a Deus. Jonas precisa se dispor a obedecer a Deus. Poderia ele rejeitar tudo isso ainda? Claro que poderia, e simplesmente morreu lá no ventre do grande peixe. Quais as consequências na eternidade disso para a vida de Jonas? Nós não vamos entrar nessa questão, porque ela é a esfera do juízo de Deus. Se ele é um servo de verdade, Deus tem como agir com ele. Se ele, naquele momento, era apenas um servo pretendido, Deus sabe como agir com ele. Quem sou eu para julgar a vida de Jonas, né? Mas o fato é que Jonas é levado ao arrependimento, à confissão do seu pecado e a buscar a Deus ainda em tempo de ser salvo. E essa é uma mensagem bíblica para os nossos tempos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e se arrependa dele e se converta ao Senhor, que é misericordioso para perdoar. Que coisa maravilhosa, né? Mesmo merecendo a rejeição e a indignação de Deus por causa dos nossos pecados, Deus nos envia uma mensagem de arrependimento para que possamos reconhecer a sua graça e a sua misericórdia. E Deus tem feito isso através de Cristo para a nossa vida hoje. De forma que aquele que confessar o seu pecado e se corrigir dele por meio da cruz de Cristo, por meio da justiça de Cristo, Deus lhe dá perdão, Deus lhe dá salvação. Então Jonas não vai terminar essa viagem até Tarsis. Mas o que o pecado faz na vida de uma pessoa? Já imaginaram isso? O que o pecado pode fazer na minha vida ou na sua vida? Jonas estava agora sonolento. Jonas havia perdido todo o vigor e todo o estímulo da sua vida espiritual, e isso agora está afetando ele fisicamente. Ele agora está indo para um destino longe do plano de Deus, não da presença do Senhor, porque Deus é onipresente e Ele é soberano, mas ele agora está dormindo com um sono letárgico do pecado. O pecado tem essa capacidade de paralisar as pessoas para que elas não encontrem forças para poder buscar perdão. E, por outro lado, o pecado, ele acaba criando uma situação em que leva a pessoa a uma realidade mentirosa de que não vale a pena se arrepender. Ele não tem perdão. O que ele fez é tão indigno que Deus não pode perdoar. E assim, é muito mais fácil fechar os olhos e morrer. Essa devia ser a situação de Jonas lá no fundo do barco, dormindo. E o barco por despedaçar-se diante da tempestade. Então, o pecado, ele traz essa consequência pessoal na vida da pessoa.
ela está em pecado, ela está contra o Senhor, e ela não pode prosperar no seu caminho, e ela não tem como desfrutar da bênção de Deus, principalmente da paz de espírito e do conforto que deve ter na sua vida. Mas, por outro lado, o pecado da gente atrapalha a vida dos outros também. Jonas colocou em risco a vida de toda a tripulação daquele navio. Porque se aquele navio se partisse, se desmanchasse naquela tempestade, todos morreriam. Por quê? Porque eles estavam lá levando Jonas. Porque eles estavam onde Jonas estava. E a disciplina de Deus que atingiu Jonas estava agora atingindo também eles. Assim como nós que estamos nesse mundo, passamos pelas aflições deste mundo. Não temos nada a ver com as injustiças desse mundo, embora tenhamos a nossa vida imperfeita. Ou até mesmo possamos ter algum pecado que Deus esteja nos disciplinando. Além de colocar em risco a tripulação daquele navio, Jonas causou prejuízo material. Porque no primeiro momento, eles jogaram ao mar toda a carga que estavam transportando para aliviar o peso. Como é interessante esse fato. Jonas estava fugindo para não pregar a misericórdia de Deus aos ninivitas, e agora ele vai receber da misericórdia de Deus através do perdão e livramento de Deus pelo arrependimento, que ele vai orar ao Senhor. Mas antes de tudo, porque aqueles marinheiros não queriam lançá-lo ao mar, eles lutaram para remar até a terra firme, para não ter que lançar Jonas ao mar. Mas quanto mais eles remavam, mais a tempestade que estava contra eles. Ou seja, Deus está dizendo: vocês não vão chegar até a terra firme enquanto este meu servo pecador estiver aí nesse navio. Jonas deu para eles a solução: lança-me ao mar, a tempestade vai passar. Então, diante da dificuldade em chegar à terra firme, e vendo que morreriam todos, eles fizeram uma oração: Senhor, não atribua a nós a morte desse homem, porque assim o Senhor quis que fosse desse jeito, porque nós somos inocentes diante de tudo isso. E eles honraram grandemente a Deus, eles temeram ao Senhor, eles se converteram. Jonas não queria a conversão dos ninivitas, mas os primeiros a se converter, agora com a rebeldia dele, foram os marinheiros, gente de outras nações. E sabe de uma coisa? Isso vai contribuir depois para a conversão dos ninivitas, porque quando Jonas ele é lançado do peixe para a praia, ele vai caminhar até Nínive. E os ninivitas vão conhecer a história de Jonas pelo testemunho destes marinheiros que chega até Nínive. Esse testemunho chega até Nínive. E quando Jonas fala: se vocês não se arrependerem, Deus vai mandar fogo do céu, vai destruir vocês. Eles já conheciam a história de Jonas, da grande tempestade. E agora, sabendo Jonas que havia sido engolido por um grande peixe, e com certeza a prova disso é que Jonas não tinha nenhum fio de cabelo no corpo, porque os ácidos gástricos do peixe havia soltado tudo isso. Então ficou 3 dias lá no ventre do peixe. Então os ninivitas vão reconhecer a verdade da mensagem de Jonas, vão crer na soberania de Deus, vão se arrepender e vão se converter também. Claro que Jonas ainda vai precisar de ser tratado. Jonas começou a ser tratado pela tempestade no ventre do grande peixe. Jonas agora vai ser tratado para reconhecer a misericórdia de Deus, e que Deus é soberano, e que não é Ele quem define os rumos da vida que devia ter.
É triste, mas às vezes a gente vê muitos de nós querendo definir o rumo da nossa vida, né? Em vez de olhar para Jesus, o autor e realizador da nossa fé, em vez de ouvir a palavra de Deus registrada na Bíblia, as Escrituras Sagradas, em vez de ter a sensibilidade, a direção e a comunhão do Espírito Santo, que está conosco para nos conduzir em tudo e em todo o tempo, para a glória de Jesus e de Deus nosso Pai. Às vezes nós queremos mandar em Deus, né? Deus tem que se ajustar às nossas conveniências, e Deus não vai fazer isso, Ele é soberano. Então, Jonas, ele tomou a decisão errada, Deus permitiu que ele tomasse essa decisão, e Deus então trouxe uma disciplina para ele. Ele colocou em risco a vida de uma tripulação inteira daquele navio, causou perdas materiais àquelas pessoas, estava espiritualmente morto, poderíamos dizer assim, porque estava entorpecido pelas consequências do seu pecado na vida espiritual, de forma que estava realmente longe. Deus estava presente, mas ele estava longe do propósito de Deus e longe da comunhão de Deus que estava ali presente. Você pode estar diante da presença de Deus, mas longe dele. Ele está perto, mas você está longe. A sua vida não está agradando a Deus. Por isso Deus, Ele vai tratar você porque é filho, porque é filha, porque é servo, como Ele tratou Jonas. O que parece dramático foi o livramento. Deus livrou Jonas da morte por afogamento, usando aquele peixe. Deus vai usar aquele peixe para que Jonas refletisse sobre a vida espiritual dele, sobre a soberania de Deus, a vontade de Deus sobre a sua vida. Ou Jonas se arrepende e se converte, ou Jonas morre. Porque se Jonas não fosse uma pessoa de Deus, verdadeiramente, Deus o deixaria de lado para o acerto final do dia justo. Isso que acontece. Por que muitas vezes o justo está padecendo enquanto o ímpio está se dando bem? Deus está cuidando da nossa vida, nos disciplina, nos ajuda, usa circunstâncias para amadurecer a nossa fé, nosso relacionamento com Ele. Mas o ímpio, ele não tem a condição de filho de Deus pela fé em Cristo. Mas ele vai ter que dar conta no dia do juízo. Então, aparentemente, tudo está bem com ele, mas nada está bem por causa do dia do acerto final. Ele vai ter uma vida inteira de pecados para poder responder por eles. E ser julgado e condenado pelos seus pecados. Mas o justo, o crente, ele não tem do que ser condenado. Por quê? Porque Jesus já morreu no seu lugar. Jesus já pagou o preço do seu pecado. Jesus recebeu o castigo de morte no seu lugar. E agora não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. É a misericórdia de Deus. É a bondade de Deus. Então a soberania de Deus, ela vai trabalhar para salvar a tripulação do navio e o próprio Jonas. Uma tripulação que se converte ao Senhor. Jonas que é levado ao arrependimento e a conversão no ventre do grande peixe. Mas antes, pôde ver a misericórdia de Deus através da vida dos marinheiros para com ele. Mas ele ainda estava relutante quanto ao fato de ir ali. Ele só vai tomar essa decisão quando ele percebe que está morrendo e que ele está para dar o suspiro final dentro do grande peixe. E aí ele se arrepende e ele volta ao Senhor. Ele se dispõe a ir a Nínive para pregar a palavra. Irmãos, diante de tudo isso, eu quero que vocês entendam que Deus também tem hoje um propósito para a nossa vida. Como Ele chamou Jonas para pregar aos ninivitas. A semelhança daqueles marinheiros, tem tanta gente à nossa volta, no nosso dia a dia, que precisa ouvir o Evangelho. Como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, como essas pessoas vão crer naquele em que eles não conhecem? Como eles vão conhecer se não tiver alguém para pregar a eles a palavra do Senhor?
Então, muitos felizes são aqueles que anunciam o Evangelho, diz a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que anuncia as boas novas, que anuncia coisas boas. Então, essas pessoas precisam conhecer. E quem é que vai dar para eles o verdadeiro conhecimento de Deus? Tem que ser nós, que conhecemos a Deus intimamente por meio da fé em Cristo. Nós não pregamos uma vida de expressão religiosa, nós pregamos a Cristo, e que a nossa expressão religiosa seja fruto desse relacionamento real e pessoal com Cristo, porque só as nossas ações externas, elas não são capazes de convencer espiritualmente, interiormente as pessoas. Elas podem até influenciá-las no desejo de ter uma vida moral elevada, ou de acreditar que pela prática religiosa podem ser bem-sucedidos para com Deus, mas pensando no merecimento pelas obras do que pela misericórdia e a graça de Deus em Cristo, que salva exclusivamente, sem que tenhamos que fazer nada a não ser arrepender e converter ao Senhor. E é claro, a partir daí a gente precisa viver a vida salva, né? Seria uma coisa contraditória eu buscar uma salvação que eu não queira vivê-la, buscar um tipo de vida que eu não quero realizar. Isso seria apenas uma hipocrisia da minha parte. Então, Deus, Ele não pode ser contrariado em seus planos. Deus não pode ser contrariado em seus planos. O plano que Ele tem para mim, o plano que Ele tem para você, precisamos ouvi-lo e precisamos vivê-lo, porque Deus é o Deus da nossa vida. Quem define o nosso destino é Ele, não somos nós. A minha felicidade não sou eu quem vou vivê-la por mim mesmo, ou simplesmente aquilo que me agrada. Eu vou ser feliz vivendo a vontade de Deus, vivendo a soberania de Deus na minha vida, vivendo conforme a palavra dEle, servindo a Deus em obediência aos seus mandamentos. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele é soberano sobre as nossas decisões. Agora, tem uma coisa: o seu governo sobre nós é um governo moral. O que quer dizer um governo moral? Quer dizer que Ele me permite fazer escolhas, e que as minhas escolhas serão sempre em harmonia com a sua soberana vontade. Posso escolher fazer algo contrário à vontade de Deus? Ele vai permitir que eu faça, como permitiu Jonas. Mas eu sou responsável pelas minhas escolhas, sou responsável pelas minhas decisões. E se eu não quero sofrimento na minha vida por desobediência, então eu preciso buscar a obediência a Deus. Posso até sofrer pela injustiça dos homens, mas não porque seja injusto e desobediente para com Deus. Deus sempre vai ser fiel, e eu preciso aprender também isso. Então, irmãos, devemos sempre obedecer a Deus e ter decisões conforme Ele nos fala em sua palavra, a Bíblia. Devemos seguir a Jesus com amor e fidelidade. Devemos buscar sempre a sabedoria e a direção do Espírito Santo. Precisamos, ainda hoje, reconhecer a soberania de Deus e que dependemos dEle para viver e para sermos felizes. O homem feliz, nós já aprendemos sobre isso, é aquele que medita e vive a palavra de Deus. Ele tem prazer na palavra de Deus, ele tem prazer em viver a vontade de Deus para a sua vida, porque em fazer a vontade de Deus, ele também se torna participante da natureza divina. Ou seja, nós nos tornamos semelhantes
a Ele por meio de Cristo. Santos, justos, perfeitos, cheios de amor, da verdade e vivendo a vida eterna com Ele. Então, que Deus nos abençoe e que nós sempre nos lembremos de que Deus é soberano. Não há como fugir da presença dEle. Não há como frustrar ou impedir os planos de Deus. Se você se omitir de realizar a vontade de Deus na sua vida, Deus vai te disciplinar como filho ou como filha. E se não há disciplina, então preocupe-se em se converter de verdade, porque somente filhos são disciplinados. Está lá em Hebreus. Se vocês são disciplinados, porque vocês são filhos. Se alguém não é disciplinado, porque é um bastardo, você não é um filho de Deus. Não é salvo. Então, aceitemos a vontade de Deus para a nossa vida, porque ela é boa, perfeita e agradável. Aceitemos por quê? Porque precisamos nos ajustar a ela. E para nos ajustar à vontade de Deus, eu tenho que negar o meu eu tenho que renunciar a esse mundo e eu tenho que me dispor, ter força e coragem para viver aquilo que Deus me manda viver. Amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças. Você tem que empreender força para viver a vontade de Deus. Não basta simplesmente conhecê-lo, não basta simplesmente viver uma vida contemplativa. Você precisa ser aquilo que Deus deseja que você seja. Você precisa viver aquilo que Deus preparou para você ser. Amém? Que Deus nos ajude, eu sei que está ajudando, que possamos sempre viver na graça e misericórdia de Deus e que isso seja o sonho de cada um de nós. E Deus já nos tem concedido isso. E que a soberania de Deus esteja guiando a nossa vida para o nosso bem. E nós, em obediência a Ele, para o nosso bem e para a glória de Deus. Vamos orar? Deus nosso Pai, muito obrigado pela Sua palavra que falou no nosso coração. Por nos falar da Sua soberania, mas também da Sua misericórdia e graça para conosco. Como o Senhor nos ama e como o Senhor cuida de nós. E mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor está sempre nos chamando a uma vida de intimidade, de comunhão com o Senhor, uma vida de santidade, uma vida de amor e fidelidade ao Senhor, para que por meio desta vida possamos honrar e glorificar o Teu nome e possamos ser participantes da Tua glória. Muito obrigado. Guarda-nos em Teu nome para o dia do nosso encontro final com Jesus. Guarda-nos para a glória de Jesus e para a Tua glória. Guarda-nos para uma vida cheia do Espírito Santo, da sabedoria e do poder dEle, e para que vivamos a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus oramos. Amém.